porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-vos também a eles. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o voltando. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medidos, vos medirão também. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu tenho dito que este é o sermão mais difícil que qualquer pastor, ser humano, pode pregar. Por quê? Porque foi o sermão que Jesus falou. O melhor e maior pregador do mundo pregou esse texto. O maior pregador do mundo explanou esse texto. E de fato, com muito tremor e temor, eu não tenho nenhuma pretensão de ir aquém ou além daquilo que o próprio Jesus pregou. Então, se eu fechasse a Bíblia agora e impetrasse a bênção apostólica, o sermão estava pregado, porque foi Jesus que pregou. Mas eu convido você hoje a prestar atenção no nosso objetivo, que é uma nova natureza. O meu objetivo hoje é mostrar uma nova natureza para os seguidores de Cristo, para os discípulos, para você, para mim. Então consulta agora a sua mente, consulta o seu coração, se você já tem essa nova natureza. Se você já nasceu de novo. A pergunta que eu quero trazer à sua mente agora é: qual a excelência do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Trino, que deve ser vivido pelos discípulos de Jesus? Qual a essência do Deus Trino que deve ser vivido por nós? A resposta é o amor. No final da escola dominical hoje, na classe do professor Reinaldo, eu estava lá e peguei só 2 minutinhos da aula do Reinaldo. E eles estavam falando e estudando sobre o amor. E aqueles adolescentes que estavam ali do Porto Rico, uma adolescente muito me chamou a atenção, porque no final da lição eu estava conversando com alguém. E ela chegou e falou: pastor, a lição para mim hoje, tanto fez, tanto faz. Ela foi queima-roupa. Porque se me amar, muito bem. Se não me amar, também muito bem. Então eu vivo assim.
E eu virei para o Renan e falei, olha, você tem que voltar no domingo passado, no domingo que vem, e nós precisamos conversar com essa adolescente. Porque a gente trabalhou antes dela firmar dessa forma. Vocês que estavam lá dos jovens vão lembrar. Nós falamos assim: por que amar é tão difícil? Tanto receber amor, como dar amor, é a grande crise da humanidade. E pasme, olhe para esse texto, é a grande dificuldade dos discípulos de Jesus e da igreja de Jesus. Jesus agora está aprofundando o seu sermão, falando que a crise existencial da humanidade é não saber amar e não dar amor, e não receber o amor. Antes de eu aprofundar esse assunto, eu quero que você ore por você. Peça a Deus, Senhor, me ilumine, larga uma luzinha na minha mente, no meu coração. Senhor, o que o Dr. Lucas quis escrever para Teófilo? E Senhor, que eu possa sair daqui hoje querendo amar mais os meus irmãos, amar mais a humanidade, amar mais as pessoas, porque essa é a minha nova natureza, a minha nova essência, plantado pelo Espírito Santo, consolidado por Jesus, criado antes da fundação do mundo por Deus Pai, para que você soubesse amar, receber esse amor e tratasse dessa questão tão difícil para os discípulos de Jesus, que é o amor. Então ore aí agora, ore por você. Quem sabe você não conseguiu ainda perdoar. Essa palavra vai ser muito mencionada. Quem sabe você traz no seu coração, desde a sua adolescência, alguma mágoa, algum sentimento, alguma coisa que te feriu e que trouxe um descontrole na sua vida. E hoje você cresceu, você chegou a essa igreja, você é maduro, você é usado pelo Espírito Santo, já tem a nova natureza, mas você não sabe lidar com esse sentimento de amor. Você cresceu ouvindo alguém dizer: você é ruim, você não presta. Quem sabe você sofreu algum ataque que machucou o seu coração, e aquela pergunta que eu fiz lá para os jovens, eu faço para toda a igreja nessa noite: por que amar é tão difícil? E por que Jesus está pregando sobre o amor? Ora aí agora. Senhor, ensina-nos a amar. A excelência desta vida, nós cantamos no início desse culto, é o amor. 1 Coríntios diz lá, no texto do amor, capítulo 13, o amor é tudo. Se não tiver amor, nada, mas nada tem sentido na vida. Destaque, Senhor Deus, esse texto, Senhor, do seu sermão, e com muito tremor, Senhor, queremos aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a fazer esse sermão, a escrever esse sermão, lá na segunda-feira, eu fiquei pensando em 5 gestos que demonstram amor. E eu fui pesquisar. E eu gostaria que você pensasse nesses 5 gestos, ou escrevesse aí, e já começasse a alimentar a sua vida no seu relacionamento, sentido horizontal, com o seu próximo. Seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua tia, com o seu parente, com a igreja, com os irmãos, conosco que estamos aqui. No índice do Google, os 5 pequenos gestos em destaque a respeito do amor. Primeiro, quando foi a última vez que você recebeu um bilhetinho romântico do seu cônjuge? Na lista está
pequenos bilhetinhos em que você durante o dia deixa sobre o local em que o seu cônjuge, o seu parceiro vai ter acesso durante aquele dia. Você, coisa simples: meu bem, que o seu dia seja com Cristo, o melhor dia dessa semana, deixa lá, eu te amo. Eu confesso que no início do meu casamento, um pouquinho mais do meu casamento, quando eu ia fazer a especialização em São Paulo, a minha pós em São Paulo, quando eu abri a minha mala, estava em cada roupa, lembra bem? Em cada roupa tinha um bilhetinho: olha, eu te amo, vai com Deus, preste atenção. E ali, a Glaucia, ela enchia aquela mala de bilhetinho, eu adorava aquilo. Os bilhetinhos românticos. Segundo da lista, preste atenção aos detalhes. Dê atenção às coisas simples e cotidianas. Você sabe o perfume que o seu cônjuge usa? Você sabe do gosto específico da sua filha, do seu filho, das pessoas que estão relacionando com você? Preste atenção aos detalhes. É a segunda dica. A terceira dica: carinho e consolo. Quando foi a última vez que você apaziguou o coração do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, e você demonstrou afetividade? Se é casado, você até mesmo colocou no colo, e trouxe paz àquele coração, e ministrou naquela vida. Não existe mais reconfortante do que um colinho daquela pessoa que é amada, do ser amado. Quarto, surpresinhas agradáveis. Um presentinho deixado dentro do armário, um bolo de chocolate que você mesmo fez, um maravilhoso jantar à luz de velas, são formas de demonstrar que durante o dia você pensou no outro. E por último, ceder. Você não é dono da verdade. É óbvio que cada pessoa tem as suas preferências. Quando o assunto é gastronomia, cinema, arte, esporte, literatura, uma prova, ou uma das provas mais lindas de amor, é saber você navegar na diversidade, é você ceder por amor ao seu querido, ceder por amor ao seu filho, ceder por amor ao seu pai, ceder por amor à sua mãe. Não é só no intuito matrimonial, mas é relacional. Quando eu olho para essas dicas que estão no topo da internet, da pesquisa, do Google, eu fico olhando no topo e na pesquisa do Evangelho de Lucas, no proceder e no pensar de Jesus. O Evangelho de Lucas apresenta algumas das doutrinas em que o homem deve crer. Primeiro, o homem deve responder o que eu devo fazer para ser salvo. E Lucas trata desta questão como confissão a Deus, a uma vida pecaminosa, e implorar a sua graça e a sua misericórdia, como está lá em Lucas 18:13. Em segundo lugar, devo crer que a misericórdia nos é concedida por meio da obra de Cristo, Filho de Deus, que sendo Ele mesmo Deus e homem, é completamente sem pecado e pode salvar aqueles que são redimidos pelo Pai. Lembra que Lucas está dizendo para Teófilo: vale a pena servir Jesus, vale a pena crer em Jesus, vale a pena ser um discípulo de Jesus, vale a pena, trazendo já para a nossa mensagem de hoje, ter essa nova natureza. Meu irmão, nós queremos nessa noite pensar nessa nova natureza que o Senhor nos deu, que é a capacidade de amar. Se você olhar para os versículos 17 a 26, Jesus está introduzindo o seu sermão, e ele começa a falar do segredo da felicidade, da exposição das bem-aventuranças e o ai. E penso que Jesus estava formando os seus discípulos, a sua equipe, estava pregando para aquela multidão com a única finalidade de começar já a tratar detalhes pessoais da equipe e da igreja que ali se apresentava, como hoje a natureza.
daquelas pessoas. E vimos no domingo passado que Jesus conclui que a natureza divina e humana dele, ungido pelo Espírito Santo, e nele tem todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e que satisfaz plenamente a vida, nesta terra, nesse momento, ficando como alerta aos amados. E agora ele aprofunda a sua análise e reflexão falando sobre essa nova natureza. Mas se você anotar agora o resumo, você já vai entender o que eu vou falar aqui para baixo. O resumo dessa noite é: Jesus cheio de graça está preparado para ser o teu mediador. Jesus cheio de graça está preparado para ser o mediador e fiador dos seus discípulos. Eu tenho que entender essa colocação para que eu possa entender o que Jesus vai falar sobre o aspecto da vingança, sobre o aspecto do amor ao próximo, sobre o aspecto do juízo temerário que é proibido. Você tem que entender que quem é o teu mediador entre o lado faltoso, entre a parte faltosa, é Jesus Cristo. O papel do mediador é muito importante. Ele faz uma ponte, ele liga, ele vai dirimir o conflito, ele vai ver por outra ótica, ele vai dizer: irmão, você está vendo assim, mas a coisa é bem assim. Quando nós olhamos uma pizza, você pode ver uma pizza, enxergar ali só os ingredientes, os recheios, mas outra pessoa pode ver a forma circular, outras pessoas podem ver como a pizza foi feita, e o mediador, ele vê o todo. E o nosso mediador, meu irmão, é Jesus. Eu quero você que é inteligente, já está ligando aí. Se há carência de amor, se há dificuldade em amar, se há dificuldade de liberar o amor, o perdão, quem é o seu único mediador? Jesus Cristo. A sua dor é a dor de Jesus. A sua dificuldade, Jesus trata, ele é o mediador. E se há algum débito, alguém não te pagou, alguém levou o que era indevido, a gente vai entrar nessa circunstância. O seu fiador é dono de todas as coisas, é dono da prata, do ouro, daquilo que você queria que as pessoas restituíssem. O nosso único fiador é o Senhor Jesus Cristo. A exposição desses versículos do 27 a 38, já introduzido pelo sermão de Jesus, para demonstrar o padrão de vida exigido pelo rei. O padrão é o amor, conforme Mateus 5, 38, 48, 7, de 1 a 2, 12, parte A, nos mostra a evidência da luz, da similaridade, da fraseologia de todas as sessões, que vem do versículo 27 até o versículo 38, para realmente dizer para todos nós que temos uma nova natureza, e essa nova natureza está pautada num amor para com todos, inclusive até mesmo para aqueles que te odeiam. É difícil a gente falar isso, né? Mas Jesus, ele está usando aquela sua audiência para dizer assim: se mantém com o ideal vívido, cultivado, olhando para cima. Por exemplo, você diga amém a seus inimigos, façam o bem os que odeiam, e abençoam aqueles que te amaldiçoam. Não é fácil, não. Isso tudo aqui é muito difícil. É um padrão altíssimo. É um padrão que vai nos diminuindo, nos esmagando, e ao mesmo tempo olhamos para dentro de nós e percebemos: Senhor, o meu coração produz ódio, o meu coração produz rancor, o meu coração produz segregação, mutilação. Senhor, eu não sei amar, eu não quero dar amor. Mas Jesus olha para você e diz: você é um novo discípulo, uma nova criatura. Você tem uma nova natureza. Assim, na sequência que vamos ver, a partir do versículo 27, eu chamo você a ler com seus olhos os dois primeiros versículos, o 27 e o 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis,
Jesus não começa o seu texto dizendo assim: ei, você que passa na esquina, ei, você que não tem vínculo comigo, ei, você que não é minha ovelha. Jesus diz assim: vem cá, vocês que são os meus seguidores, vocês que são a minha ovelha, vocês que sabem e conhecem a palavra de Deus. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, digam amém a seus inimigos. Quem eram os inimigos daqueles que estavam ali? Em sua mente você sabe que o grupo dos fariseus, dos escribas, já tinham se apresentado como oponente na fé. Eles diziam amém ao seu próximo, eles afirmavam amém àqueles que estavam ao lado deles e odiavam-se. Mateus capítulo 5, 43, veja: e odeie os seus inimigos. A ênfase foi deslocada da real intenção da lei. A lei dava ênfase no amor, em oposição à vingança. Não procureis vingança, diz na NVI. Não procureis vingança, nem aguarde rancor contra alguém de seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Quando nós passamos lá por Deuteronômio, quando nós vimos que a lei do Senhor, ela é cabal, ela é forte, ela traz para nós que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso semelhante, isso está na lei, é porque esse é o padrão da nova natureza. Para Jesus, irmãos, os muros levantados pelos israelitas, como pelos escribas e fariseus, pelos publicanos em gerais, como diz lá em João 7,49, com tal ambiente era impossível que o ódio morresse na inalação. Aqueles que se diziam religiosos inalavam, demonstravam, cheiravam o ódio, um rancor, a vingança. E olha, irmãos, talvez você vem daí da década de 80, ouvindo mensagens, cânticos, pregações, em que exaltava a vitória em detrimento à humilhação de outra pessoa. Quando eu passar essa vergonha, todos verão a minha vitória. Então, se todos verão a minha vitória, alguém foi abatido, alguém foi humilhado, alguém foi destruído, porque eu sou filho do rei, porque eu ordeno, porque eu tomo posse, porque eu decreto, porque eu desejo, porque eu sou superior, porque eu quero isso no meu coração. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso. A intolerância deve ser trocada pelo amor. O que Jesus levou a bom termo no seu ministério, por toda parte que ele estava cercado pelos muros, ele estava cercado pelas cercas, por aquelas pessoas que estavam odiando uns aos outros, odiando o seu ministério. Ele veio justamente com o objetivo de romper essas barreiras e dizer: é o amor. Deixa eu falar algo para você. Se você ainda não sabe amar, peça ao Senhor que te ensine a amar. É complexo. É igual aquela adolescente que saiu irritada com o professor Reinaldo e comigo: pastor, onde tem que procurar aquela menina? Você está assim muitas vezes. O seu coração está tomado. Para os corações dos homens, somente o Espírito Santo, que dá uma nova natureza. O amor vence todas as barreiras de raça, de nacionalidade, de partido, de idade, de sexo, etc. Aliás, a exortação avança rumo a um clímax, não somente de haver amor no coração, amor para com os inimigos, mas em geral o bom tratamento, mais especificamente está em Berak. Você lembra dessa palavra em hebraico que nós pregamos aqui? Berak? O que é Berak? Baruch. Você é um abençoado. Você foi chamado a abençoar. Que
Queridos, pare de reclamar. Erga a sua mão e diz: Senhor, a partir de agora, ó Pai, a tua bênção está nessa casa, sobre o meu marido que ainda não te conhece, sobre o meu filho que está distante e alcoólatra, sobre os problemas que eu enfrento, sobre aquela ferida que gerou no meu coração quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 7 anos, quando eu fui abortado, quando eu fui excluído, quando não me amaram. Senhor, eu libero, Senhor, através dessa nova natureza que tu colocaste no meu coração, a bênção. A bênção. O amor vem cercado com Baruch. Baruch Adonai, a bênção do Senhor. O que isso significa, meus irmãos? Que com toda sinceridade rogamos ao Senhor que abençoe aqueles que nos amaldiçoam. Certificamos de demonstrar a bondade para com eles e de interceder por eles diante do trono da graça, diante do Senhor. Olha o versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Verso 29, parte A. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. O que ele tinha em mente quando ele falou sobre isso? Que o objetivo de suas palavras aqui não era literal e se deduz à sua própria reação ao ser golpeado no rosto. Jesus apanhou no rosto, Jesus fez uma coroa, fincou na sua cabeça, lança, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi golpeado por todos. Aliás, quem insiste em interpretar literalmente cada dito de Jesus se envolve em repetidas vezes vendo em vários textos o que pois Jesus queria dizer quando lemos as suas palavras imediatamente procedentes dos versículos 27 ao 28. Nós podemos ver o paralelo com Mateus 5,39, em que fica bem a passagem clara, que vai ser idêntica em todos os evangelhos. Em síntese, o que Jesus está falando assim: dê o outro rosto, apanhe na outra face. Jesus está falando assim: ame seus inimigos. Eu tinha 8 anos, e de repente, você sabe como é que é morar em um bairro, em casas em que as pessoas conhecem a vizinhança, e a curiosidade dos vizinhos. Então, aos 8 anos eu ouvi uma gritaria e saía muitos vizinhos das suas casas, das suas residências, e eu saí correndo para ver o que estava acontecendo, e estava brigando na rua 2 homens. Um era crente da Assembleia de Deus, chamado Jeremias, e o outro era Geraldo, o ímpio. Geraldo havia comprado uma cama de Jeremias, e Jeremias havia esperado muito tempo para que Geraldo pudesse pagar aquela cama. E Jeremias foi cobrar a cama a Geraldo, um homem ímpio, um homem violento, sanguinário. E quando Jeremias chegou para falar: olha, Geraldo, eu preciso do dinheiro, estou precisando, eu vendi uma cama para você, etc e tal. O que Jeremias, o irmão da Assembleia de Deus, recebeu foi uma coça de rolar. E Geraldo batia com a mão, chutava com os pés, pegava, e ele saiu sem receber e com uma bela surra. Jeremias nunca viu aquele dinheiro. Mas passados alguns meses, irmãos, aquela pessoa que tinha levantado a mão contra o servo do Senhor começou a cair em ruínas. Ele era uma pessoa muito violenta, foi preso, roubando, furtando naquela localidade. Ele foi levado para um presídio. Ele ficou preso vários anos. E sabe-se que no final da vida de Geraldo, a vida dele foi tão dura e tão difícil, que aquelas mãos que bateram no servo do Senhor sofreram por outros. Sabe, irmãos, eu cresci trazendo à mente essa história.
Porque a atitude do cristão muitas vezes precisa ser como o de Cristo Jesus, apanhar, sofrer, porque Cristo é o único mediador. Se tal coisa vai acontecer, de disciplina ou não, Cristo é o teu mediador, Cristo é o nosso fiador. Oferecer a outra face significa mostrar em atitude, palavras e atos que não se está dominado pelo espírito de rancor, mas pelo espírito de amor, conforme está lá em Romanos 12, 19 a 21. Finalzinho do versículo 29, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Em vez de encher de amargura e de desejo e de vingança, que demonstram uma atitude oposta, aquele que lhe tirar a sua capa, dele também a túnica, roupa interior. Inversamente, como Mateus 5,40, se alguém quiser ir ao tribunal com você e tirar ali a túnica ou a camisa, dê a capa. Você está vendo como a nova natureza ela é difícil? E nós vamos caminhando, irmãos, para uma igreja materializada, secularizada, uma igreja que não sabe o que é o amor. Versículo 30 tem uma sentença para nós: dá a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entra em demanda. Essa sentença tem duas partes. Com respeito à primeira, há acordo geral contra a sua interpretação. O pedir ou solicitar provavelmente seja proveniente da pobreza. Imediatamente vem à memória as passagens interpretativas de Deuteronômio 15, 7 a 8, Salmo 37, 26, Provérbio 19, 17, 21 a 26b, assim para que uma pessoa possa saber em qualquer momento como comportar-se demais com as demais, que seja as outras pessoas, ou seja, homem, mulher, judeu, gentil, escravo ou livre. Jesus agora estabelece um princípio que consiste em se medir nosso dever pelo nosso amor próprio. Sendo assim, é como aquele canivete ou regra de carpinteiro, sempre imediatamente à mão, pronto para ser usado. Você tem que medir por você. O padrão é o amor próprio. O verso 31 coloca para nós, irmãos: como quereis que os homens vos façam, olha o processo, assim fazei-vos também a eles. Como vocês querem que os homens lhe tratam? Esse é o princípio expresso de uma forma negativa em Tobias, que é um texto não iluminado, é um apócrifo, Tobias 4,15, que trabalha o contexto que você mesmo detesta, não faça a ninguém. O grande mestre judeu chamado Hillel declarou de forma semelhante: o que lhe é detestável não faça ao seu próximo. De uma mesma forma, normas aparecem também escrito por Platão, Aristóteles, Isócrates, Sêneca e tantos outros. Esses homens estão pegando esse princípio positivo e colocando no negativo. Se você não quer que alguém faça com você, não faça a ninguém. Pense no relacionamento conjugal. É incrível, irmãos, que muitas vezes o cônjuge se torna um inimigo dentro de casa. Você deita e dorme com alguém que não te entende. E daqui a pouco você está brigando com o seu parceiro, com a sua esposa, com o seu marido. Mas de uma forma negativa, você diz: do jeito que fulano está tratando, você quer que essa pessoa receba da mesma prata, da mesma moeda, então não faça o que lhe é detestável, não faça ao seu próximo. Levítico 19, 18 tem uma regra áurea para todos nós: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é certamente um mandamento positivo, especialmente quando se interpreta a palavra próximo de forma infalível. Em Lucas 10, 25, 37, há importantes diferenças entre a verdadeira regra de Cristo e as outras regras
pensada por esses pensadores e filósofos. Qual é a diferença aqui, irmãos? A diferença é que, em primeiro lugar, o profeta religioso não cristão considera como requisito que o homem pode cumprir com suas próprias forças, ou melhor, dos casos, como ele pode alguém ser algo distinto do verdadeiro Deus que revelou em Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, enfaticamente nega que você não tem capacidade de amar. Ô pastor, mas você está falando que eu tenho que amar? Você está falando que eu tenho que ter essa nova natureza? Mas a palavra de Deus enfaticamente coloca que os discípulos não têm capacidade neles mesmos, de forma natural, de amar, porque o amor provém do Espírito Santo, porque o amor provém de Deus, porque o amor não é uma opção, porque o amor é uma nova natureza, porque o amor é só daqueles que nasceram de novo. Está servindo a carapuça aí, meu irmão? Então diga: Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Senhor Jesus, deixe o meu coração. O Senhor já tomou o meu coração, o Senhor já entrou na minha vida, o Senhor já entrou na minha mente, o Senhor já entrou nos meus sentimentos. Eu quero ter essa nova natureza, Senhor, a natureza do amor, porque eu de mim mesmo não consigo. Eu de mim mesmo sempre me volto ao ódio, ao rancor, à depressão, ao falatório, à guerra, às batalhas. Você está vendo como é que eles pegaram o positivo e jogaram o negativo? Irmãos, do 32 ao 34, uma nova história. Eu preciso correr para ir fechando o sermão. A pergunta do 32 ao 34 é: quem eram os pecadores? Eram os irreligiosos, os quais não respeitavam a lei de Deus, Salmo 1, de 1 a 5, os pagãos, e mesmo os israelitas, que segundo o critério dos judeus estrito, eram culpados de uma conduta irresistível. As prostitutas eram consideradas geralmente pecadoras, igualmente os publicanos. Em contrapartida, esta expressão aplica mesmo àquele que não respeitavam até mesmo as cerimônias dos fariseus. Mateus capítulo 9, 10, 11. Lembra a historinha dos fariseus que falavam que Jesus era um pecador e comia com os pecadores? As pessoas respeitáveis não queriam ser qualificadas como pecadoras. Bom, isso aí é o fato. O que Jesus está afirmando nesse contexto? Em seu sermão, os ouvintes que estavam ali, o que eles deveriam prestar atenção? O que Jesus está afirmando em seu sermão é que os ouvintes que só amam a quem lhe faz bem e que fazem empréstimo seguro, daqueles que têm certeza de que serão reembolsados, provavelmente com juros, não são melhores que os pecadores a quem estavam sempre olhando com desdém. Eita, então deixa eu dar um tempo aqui e olhar para vocês. Quantas vezes a gente faz isso? Irmãos, eu lembro de uma vez, você pastor de uma igreja que tinha uma agiota. Você sabe o que a agiota faz? Empresta dinheiro com usura. E uma irmã veio chorando, falando comigo: fulano de tal é agiota. Eu falei: agiota dentro da igreja? Da igreja. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso. O dinheiro é um Deus. E para Jesus, tanto aquelas censuras que os fariseus, que a sociedade colocava sobre as prostitutas, sobre os publicanos, e chamou um publicano para ser discípulo. Cuidado com a sua censura, cuidado com o seu preconceito, cuidado com a forma que você vê as coisas e julga com seus lábios, com a sua língua, com a sua mente. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque às vezes nós estamos no mesmo patamar desses homens que queriam receber em dobro, com juros. Queriam serem reembolsados. Eles não eram melhores que os pecadores, porque mesmo estando no fundo da escala social, tais pecadores
Até mesmo esses faziam bem, emprestavam, com a esperança que no futuro distante eles fossem ressarcidos. Assim Jesus fez uma referência novamente ao mesmo ponto, pois na mesma ordem, veja lá, amar, fazer o bem e emprestar. O verso 85, em substância, de exortação ao versículo 27, repete a demonstração claramente implícita no versículo 34, que se deve emprestar pelo mero prazer de ajudar a pessoa necessitada, sem nenhuma razão egoísta. Aqui afirmamos. Ah, pastor, não está errado então eu não vou emprestar nada não, hein? Ajudar o quê? Deixa aquele infeliz para lá. Mas a Bíblia não ensina isso, meus irmãos. Quem é dono de todas as coisas? Talvez você hoje está aqui sentado, preparando para ir trabalhar amanhã. Talvez a sua cabeça está acelerada, pensando em trabalhar. Mas deixa eu dizer algo para você. Quem é o dono do seu trabalho é o Senhor. Quem te dá saúde é o Senhor. Quem te possibilitou a ter esse emprego é o Senhor. Então, de forma a adorar esse Senhor, que é Criador de todas as coisas, cuidado com o seu coração. Você tem uma nova natureza. A admoestação é surpreendente, especial por aqueles que seguem a Jesus, por algumas razões. Pela natureza de uma pessoa, não ama seus inimigos, isto é, quem odeia. Muitas das pessoas a quem se diz que amam, faz bem e empresta também aos pobres, pode ser considerado como possível, com sincera tentativa de amar os inimigos e ainda fazer o bem. Essa exortação ainda fica mais surpreendente à luz da adição sem esperar reembolso. Marca o versículo de número 30. Sem esperar reembolso. Aos que obedecem a este mandamento se oferece uma grande recompensa. Então será grande o teu galardão. Queridos irmãos, e o 37 e 38 para a gente terminar? O que o nosso Senhor tinha em mente quando disse não julguem? O que Jesus proíbe fica muito claro ainda pela adição explicativa. Não condene e vocês não serão condenados. O oposto de condenar, aí vem a palavra que eu já citei aqui, é o que? Perdoar. Perdoe e vocês serão perdoados. Eu lembro uma vez que eu ouvi um sermão de um pastor lá no seminário que eu jamais esqueci. Era um pastor bem velhinho, cabeça bem branquinha. Ele olhou para a gente assim, seminarista, assim, seminaristas. Ele falou assim, seminarista. Quem vocês acham que se deve mais perdoar? Aí ele pegou e falou assim, pegue uma corda, um barbante, estique de lá, estique de cá. Pega esse barbante agora, corta no meio, faz o nó. 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 E ele falando isso e a gente imaginando. Agora ele falou assim, faça a sua medida agora, dos dois extremos. Quem está mais próximo? A quem teve mais corte, mais nós? Ou aquele que nunca teve problema nenhum? Bom, isso tem mais de 27 anos. O pastor velho ensinou isso. Qual a lógica daquele pastor falando isso? A quem muito se pede perdão, a quem muito se perdoa, mais é amado. Se Jesus olhou dessa forma, Jesus espera que você olhe dessa maneira, porque eu e nós temos uma nova natureza. A nossa natureza, a nossa essência, diz aí, é o amor. Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa essência? Os 3 textos falando de amor. Eu quero terminar
olhando para a confissão de fé, porque ela reafirma o que nós estamos falando, aprove o Pai que nele habitasse toda a plenitude em Cristo, a toda a plenitude, a fim de que sendo santo, você é um santo, eu sou um santo, escolhido, separado por Deus, um santo que tem que ser inocente, incontaminável, cheio de graça e de verdade, para que nós venhamos colocar em Cristo o seu exercício mediador e fiador. Você entendeu algo aqui hoje, né? Quem é que vai te julgar? Cristo. Quem vai ser o seu mediador? Cristo. Quem vai ser o seu fiador? E Cristo deixa alguma coisa devendo para nós, irmãos? Ainda que eu venha apanhar como o Geraldo apanhou, ainda que eu venha sofrer, às vezes, irmãos, é melhor perdoar e esquecer, dizer: o Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, do que ficar com o meu coração remoendo o ódio, o mágoa, o dolo. Você tem uma nova natureza. Você está cheio do Espírito Santo. Colossenses 1,19 diz: pois foi dado o agrado de Deus, que em Cristo habitasse toda a plenitude. E Ele te chamou: vem, meu discípulo, vem, minha igreja, vem, minha noiva, vem, porque vocês têm uma natureza nova. Qual a essência do Deus Trino que deve ser vivido pelo discípulo de Jesus? O amor. Assim concluímos que Jesus pregou essa nova natureza e afirmou veementemente que a essência é o amor. Os discípulos e a sua igreja precisam amar, não por causa de si mesmo. Não espere que você vai amar porque você tem os olhos verdes, porque você tem os olhos castanhos, porque você tem um sobrenome, Silva. Não espere isso não. Você vai amar porque o Espírito Santo está dentro do seu coração. Você é uma nova criatura. Libere perdão. Libere perdão. Receba perdão. Abençoa Baruch Adonai sobre a vida daquela pessoa a partir de agora. Assim Jesus, cheio de graça, está preparado para ser o mediador e fiador de você. O fiador é aquele que paga tudo, não deixa nada para trás. E Jesus é o nosso maior e melhor fiador. O que esta passagem nos ensina, irmãos? Trago algumas coisas de aplicação prática para nós. Primeiro, anote aí: amém para os seus inimigos. A partir de hoje, sua natureza vai ser amém para os seus inimigos. Assim seja. Jesus não disse como eles, mas ame-nos. Alguém que ama uma pessoa quando sinceramente tenta promover o bem-estar da mesma. Seu inimigo quer puxar seu tapete, você vai fazer o bem para aquela pessoa. O amém de forma positiva. Aprendemos que ao introduzir o sermão, Jesus queria estabelecer uma conexão importante entre o seu reino e os atrativos dessa terra. Irmãos, não olhe para esta terra, não olhe para o aqui e agora, não olhe para a ação imediata, olhe que aquela pessoa tem uma alma, olhe que os céus também pode ser reservado para ele e para ela, olhe para o reino celestial. Eu sou um peregrino que estou andando para chegar nas moradas celestiais. Quantos que estão aqui estão nessa também? Pouca pessoa, você não está nessa não? Vamos embora. Vamos lá, irmãos. Estamos ou não estamos? Amém? Agora acordei vocês, velho. Estamos indo para os céus. A nossa terra e nossa pátria não é aqui. Ofereça também a outra face. Conforme Romanos 12, 21, vença o mal com o bem. Esse é o espírito de Atos 7, 60, de Lucas 23, 34. Por isso, em praticar requer, primeiro, constância e diligente estudo do exemplo de Jesus. Como Jesus agiu diante do meu fato, do meu caso. Segundo, espírito de renúncia. Não a nós, Senhor. Quem sabe esse versículo de cor?
Não a nós, Senhor, mas em teu nome da glória. Vamos falar? Não a nós, Senhor, mas o teu nome na glória. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode confiar dessa forma, dessa maneira, irmãos? Amém? Renúncia. Espírito de renúncia. E acima de tudo, oração pedindo graça divina que te capacita. Não é na sua força, não é no seu sentimento, não é na sua vontade, mas na força e no poder do Senhor. Trate os outros como você deseja que Ele te trate. Se nós tivéssemos esse princípio, a vida seria maravilhosa, não seria? Lá no Rio de Janeiro está escrito assim: gentileza gera gentileza. Imagine o Romário trabalhando a semana toda, recebendo patada, cara feia, gente mal-humorada, e de repente, Romário, você começa a tratar todo mundo dessa forma. Freia o ônibus com pressa, passa por cima do quebra-mola, extravasa toda a sua raiva. Você vê, esse povo está aqui agora, vai ver. Você se transforma. Não, a vida da gente não é assim. E em último lugar, irmãos, se empresta àqueles que esperam receber. Que mérito há nisso? Aqui a suposição básica, naturalmente, é que a pessoa a quem empresta está em necessidade. A passagem não proíbe de modo algum você fazer investimento em um banco, ter uma inteligência financeira. Não é nada disso. Não é nada disso. O texto aqui está falando em relação a suprir a necessidade das pessoas. Mas saiba mesmo que nós teremos um galardão. Aqui está descrito: uma boa medida, recalcada, compactada, sacudida e transbordante. Isso é aquilo que o Senhor tem para você. Não é o homem, mas Deus que recompensa. Fala bem devagarzinho, porque eu já estou terminando. Não é um homem, mas Deus que recompensa. Veja, Deus é muito mais rico do que qualquer homem existente nessa face da terra. Que Deus nos ajude. Amém?